Sem mais delongas, meus irmãos, a gente está aguardando aqui Tá há bom. algum tempo aqui, mas eu penso que já teremos condições de dar início. E aí os outros vão chegando, né? Acordando. A nossa escola dominical, ela começa às 9. A gente estendeu um pouquinho mais, já para facilitar a participação. A Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos, né, do Espírito, Se ele botar o seu, falando entre vós com salmos, se botar isso. entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso, né, Senhor, Jesus Cristo. Então, com esse intuito, sobretudo, de colocar em prática esse princípio, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, né, de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, que a gente convidou o André para falar sobre tempos, né, de ouvir, a importância da música no tempo certo e fora de tempo. Eu coloquei aqui a importância da música no isolamento. Então, um tempo atrás, nós cantarolávamos mais. Então, precisamos retomar essa prática mais do que nunca. Daremos início, então, mas antes vamos, então, orar para Deus, dando graças a Deus e, ao mesmo tempo, orando para Ele estar nos ajudando, nos abençoando. Já externamos gratidão a André, a equipe, e a todos que já estão na sala. Se você quiser dar uma saidinha para acordar os outros, enfim, para que tenhamos uma participação mais expressiva nessa manhã maravilhosa que Deus nos concedeu. Sem mais delongas, nós vamos orar e, na sequência, o André já terá a oportunidade de ministrar. Soberano Deus, nós queremos, nesta manhã, render graças ao Senhor. A tua palavra revela que as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Então, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, porque o Senhor preservou a nossa vida, de nossos filhos, né, dos filhos de nossos filhos. Queremos, ó Deus, nesse momento também, render graças pelas irmãs e irmãos que estão nos acompanhando, aqui pelo Team Link. Queremos também render graças pela vida do teu servo André, vida de consagração, dedicação ao Senhor, e especialmente ajudando o teu povo a aperfeiçoar o cântico de louvor e adoração ao Senhor. E aqueles queridos também que estão acompanhando, a fim, unicamente objetivando a Deus nos edificar. Então, louvado seja o teu nome, fica conosco, a oração que nós fazemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos desligar o fone, né, para poder o André falar sem ruído, sem microfonia, tá bom? Sim, irmãos, eu vou falar pelo microfone aqui. Os irmãos estão me ouvindo bem quando eu falo aqui? Sim, estou ouvindo aqui. Porque nós estamos a uma certa distância. Eu estou distante do microfone do celular, então eu decidi falar por aqui, porque aí amplifica melhor o som para vocês ouvirem, tudo bem? Tudo bem. Se houver qualquer interrupção da transmissão, eu estou usando a câmera frontal do meu celular, que é melhor, então não estou vendo. O Renato e minha mãe estão aqui, eles me avisam se houver qualquer problema também, ok? Ok, André, pode deixar com a gente, tá? Ok. Meus irmãos, então vamos começar. E
Primeiro, eu queria dizer que estou muito alegre, muito feliz de estar aqui, de voltar, né, a conversar com os irmãos. Lembro da última vez que nós estivemos juntos lá na igreja, e foi um domingo muito especial, né? Foi muito especial. Nós pensamos sobre a igreja, né, que olha para a cruz. Se não me engano, foi essa a mensagem daquele dia. A gente tocou e cantou, e foi tão interessante para mim aquele dia, que gravei na minha história, né? Gravei na minha memória, melhor dizendo, aquela situação. E já usando esse evento como exemplo, você veja bem o que eu acabei de dizer. Eu disse que aquele momento foi muito especial e fiz menção aqui de 2 pontos, né? De lembrar assim do tema da mensagem e da questão musical. Então veja como a música tem esse poder, né? Que transcende inclusive até o tempo, né? Como a gente faz memória através da música. E aí, antes de a gente falar, assim, trazer para a nossa realidade a importância da música, ou seja, eu queria pensar mais assim no contexto cristão, né, dessa afirmativa aqui, de que existe uma importância da música no isolamento. Antes de chegar nesse ponto, eu preciso falar sobre a primeira parte do tema que foi me dado, que é tempo de ouvir. Então eu preciso colocar algumas questões a respeito da música para os irmãos aqui. O meu objetivo é que os irmãos olhem para esse fenômeno chamado música, chamado som, né, com um olhar um pouco diferente. E sobretudo, na aplicação dessa prática, né, digamos, musical, no contexto da igreja, também de uma maneira diferente, ok? Bom, daqui a pouco nós vamos ler alguns trechos, né, da Bíblia, então fique com a sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler 3 trechos no Velho Testamento e depois nós vamos ler um trecho lá no Novo Testamento também. Mas enquanto você vai aí pegando a sua Bíblia, eu queria primeiro situar você, música, né, o que significa música. Eu tenho dado aula há bastante tempo, né? Eu tenho assim a honra de ter tido, né, e ter uma mãe que é uma exímia musicista também, a minha família toda, as minhas irmãs, primos e tios, o meu pai também, né? Que Deus me deu mais um pai, o pastor Renato também canta, também entende de música, então é musical também. E eu fico pensando, né, no poder da música como comunicação. Então, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte ponto, para os irmãos entenderem o que é música. Nós estudamos o fenômeno musical a partir de vários vieses, né, vários olhares. A gente olha para a música de várias maneiras, ok? E isso, por que a gente olha para a música, né, de várias maneiras? Porque, veja, meus irmãos, a música ela vem antes da própria palavra. Eu não tenho de falar sobre a história da música para vocês aqui. Mas é que a gente, enquanto ser humano, a gente não consegue voltar esse relógio muito, né? Mas num esforço aqui agora, se você voltar bem o relógio do tempo da evolução humana, para os primeiros seres humanos que existiram, né, que houveram, que houve, na Terra, as primeiras pessoas que habitaram, será que essas pessoas tinham um sistema linguístico já pronto, né? Será que essas pessoas tinham um sistema de comunicação verbal, gramatical, melhor dizendo, já estabelecido? Eu creio que não. Eu creio que a entonação, o fato de a gente poder dizer, como dizemos hoje, por exemplo, eu digo aos irmãos, bom dia, irmãos. Existe aqui uma entonação. Então, isso é propriedade do som. E isso, a música que capta essas coisas. Portanto, a música é a comunicação das comunicações. Eu acho que a música comunica mais do que o visual, mais do que o próprio texto, no sentido mais agora artístico falando, né? E tirando também toda a questão espiritual aqui do jogo, né? Em termos de artes,
a música entre as artes é a expressão máxima da comunicação, porque a gente nasce se comunicando através de sons. Quando uma criança nasce, ela chora, e o choro é a comunicação. O choro, portanto, não é um texto culto, nem mesmo um texto coloquial. O texto, a criança não nasce escrevendo um bilhete para sua mãe, mas a criança nasce emitindo uma sensação, emitindo um som, um sentimento através de uma sonorização. Então, esse é o poder da música. Eu queria que os irmãos prestassem atenção nesse primeiro ponto, né? O poder de comunicação que a música está acima das outras formas de comunicação. É porque nós nascemos num tempo, né, meus irmãos, e no momento da era da civilização ocidental, que é na qual nós estamos inseridos, onde é quase que impossível pensar em se comunicar fora do texto, fora da textualidade, né? Existe um ramo da filosofia, que se chama hermenêutica, que certamente alguns dos irmãos conhecem, que estuda não só a Bíblia, não é só o estudo do texto, mas é o estudo do sentido da vida através do texto, né? Isso é uma área da filosofia, né? Ela começa, sobretudo, com o estudo da palavra, porque a Bíblia e os escritos sacros são os primeiros escritos, mas se expande a toda uma gama de formas de escrito. Mas veja bem, isso é um ramo, né? Antes disso, a musicologia, a área da cognição musical, busca entender como o homem pensa no sentido da vida através da evolução da própria música. Então, nesse sentido, a musicologia está ainda antes da hermenêutica, né? No sentido de que ela busca o sentido da vida, a música. Ela, aliás, traz um sentido para a vida muito anterior do que o nascimento do texto. Eu sei que foi muito filosófico, isso que eu estou dizendo. um pouco denso, mas essa é a ideia, de que a música é, assim, a expressão máxima da comunicação, ok? E aí eu queria dizer para os irmãos assim, como que a música ela se comunica, então, com a gente? Através de algumas maneiras. Por exemplo, você se comunica e você é comunicado. Por exemplo, o ato de compor, né? Compor, escrever músicas, é uma forma de comunicação. E agora eu queria chamar a atenção dos irmãos aqui, porque eu não digo compor com letras apenas. Ora, olhe para toda a história da música de concerto, né? Os irmãos conhecem certamente um compositor chamado Beethoven, ou Mozart, né? Ou Johann Sebastian Bach, que são compositores famosos. A obra desses irmãos, a obra desses compositores, a grande parte dela não tem letra, né? É música por música, sem letra nenhuma. Então, o ato de compor é um ato de comunicação. Olha, o ato de ouvir, né? Você ouvir, ou seja, o que está envolvido quando a gente ouve música? E existe um ramo dentro da pesquisa em música, que é a cognição musical, que é vastíssimo, que se propõe a entender como o homem entende música. Como eu disse antes, como o homem entende o mundo, né? Através de ouvir som, né? Ouvir o som. E outra maneira, por exemplo, de comunicar é a performance. É como eu toco, né? Quando eu toco, né? Eu estou tocando. Nós temos uma vasta gama de salmos, onde a gente pode tirar essas três formas, por exemplo, de comunicação da música. Nós temos coisas que o Davi compôs, o salmista Davi compôs. Então, ali era ele enquanto compositor. Ao mesmo tempo, ele era um performer, né? Ele tocava, né? Então, era ele enquanto performer, um performer tocando, performando assim, a sua própria música. E também as pessoas que ouviam, né? Então, são formas de comunicação e que elas se aplicam basicamente em duas áreas suas, minhas e de cada um de nós. No que diz respeito às sensações e aos sentimentos.
E quando eu falo de sensações, sensação é uma sensação, por exemplo, de frio, uma sensação de calor, uma sensação de tranquilidade, e é diferente de sentimento. Por exemplo, sentimento é amor, sentimento é ódio, sentimento são essas coisas. Existe uma diferença entre sentimento e sensação. E aí existe uma área da música que é a musicoterapia, né? A musicoterapia que vai trabalhar nas pessoas essas duas coisas, sensações e sentimentos. Então, é muito provável que os irmãos tenham agora aí, na memória dos irmãos, algum cântico, alguma música secular, talvez, em que os irmãos, ao ouvirem, sejam remetidos a algum tipo de sentimento ou sensação. Eu tenho quase certeza absoluta que cada um de vocês tem aquilo que eu disse quando eu comecei, né? Através da música, lembrar de uma sensação, lembrar de um momento. Então, ela vai atingindo, né, tanto as sensações quanto os sentimentos. É importante que os irmãos venham prestando atenção nisso para a gente aplicar isso tudo depois no contexto que eu queria fazer a aplicação. E essa coisa da temporalidade, né, irmãos? Eu chamo atenção para isso porque a minha pesquisa é a respeito disso. Então, veja só, a respeito do tempo em música, né? Então, veja só como isso extrapola, né, a questão do tempo. Quando eu lembro daquele dia que eu estive com os irmãos, parece que aquele dia é agora. Né? Porque ele está vivo na minha memória, ele está vivo na minha consciência. E existe um filósofo que se chama Bergson, que ele fala assim, que fazer memória é fazer tempo, né? Então, a música ela tem uma temporalidade completamente diferente dessa que nós estamos habituados a viver e a conviver dentro. Então, veja como que você pode gravar coisas boas e ruins através da música. Momentos onde, por exemplo, você teve momentos que você teve com Deus, né? Momentos que você teve com Deus que podem ser eternizados através da música. Ora, o que nós temos ali no Velho Testamento? Um livro chamado Salmos. O que são os Salmos? Os Salmos são orações. Na maioria, das suas maiorias, em sua grande maioria, são orações. Que também eram cantadas. Às vezes não foram cantadas, às vezes são orações, às vezes eram orações cantadas. Dentro daquele contexto, né, do povo hebreu ali. Então, você veja como é importante isso. E agora, quando a gente lê, por exemplo, o Salmo 91, ou o Salmo 51, por exemplo, que são salmos, o Salmo 51, onde Davi escreve, né, o Salmo 51, logo depois do seu pecado ali de adultério, né? E aí ele diz assim, põe em mim um coração, me faz ter um coração que te agrada, um coração puro. É como se nós fôssemos transportados para aquele momento onde Davi diz isso. E aí o interessante é que você é inserido no tempo da história. Você entende essa coisa da música, essa característica? Você se insere dentro da história, não só por causa do texto aqui, mas por causa também da música. Eu diria que se nós pudéssemos ter acesso, e se fosse natural para nós, né? A exata melodia cantada por Davi em alguns dos seus salmos, nós seríamos ainda muito mais transportados para a situação da qual o salmo fala. Contudo, a construção musical, e agora é um dado unicamente estrutural aqui, e da sintaxe musical, ela é completamente diferente do mundo ocidental, do mundo oriental, ok? Então, as construções musicais, a escala que eles usavam, a escala musical que eles usavam até hoje, são muito diferentes das nossas. Mas o fato é que eu e você, ao cantarmos certas coisas, nós também eternizamos certos momentos. Então, a música tem esse poder de ser atemporal e de nos fazer inserir dentro de uma história através da música, né? E assim, por isso que ela é tão importante, por isso que ela tem um poder
de comunicação diferente de um texto, diferente de uma carta, diferente das artes plásticas, diferente de um quadro, né, nas artes plásticas, diferente de um teatro, diferente de uma peça, porque a peça ela é dali, e ali ficou, e dali daquele momento, e a música não, a música tem uma outra temporalidade. Bom, dito isso, a minha introdução um pouco longa, eu já quero entrar direto aqui. Vou tentar não assim sobrecarregar os irmãos com a minha fala um pouco chata, né? Acho que já estou sendo um pouco chato aqui. Mas só um dado para os irmãos aqui: a capacidade de processar música se chama musicalidade, ok? Então, a capacidade de processar música chama-se musicalidade. Deus nos fez assim, né? E fez uns com mais e uns com menos. Existe uma doença relacionada a isso, né? Chama-se amusia. O que é a amusia? É a pessoa que não consegue, aí é uma questão neurológica, tá bom? Ela não consegue, o cérebro dela não consegue captar vibrações, né? Como o som, o nosso som ele é feito através de vibrações, certo? São frequências. Então, o ouvido, quando o som entra, existe um aparato no nosso aqui, ouvido que vibra, que percebe essa frequência e identifica aquele som. Então, essa pessoa tem algum problema neurológico ali, dentro desse mecanismo. Mas isso é muito, muito raro. O que nós todos temos, eu e você, irmão, são níveis de musicalidade diferentes, que não nos torna melhores, nem nos torna piores. Toda musicalidade é capaz de se identificar com alguma música. O que todos nós temos também, meus irmãos, tipos e formas musicais que são comuns a nós. Portanto, se eu começar aqui a cantar para os irmãos a escala, por exemplo, cigana, não estou falando do ambiente religioso cigano, mas do ambiente cultural, que se aproxima muito das escalas orientais usadas pelo povo de Israel ou o povo judeu, por exemplo, os irmãos não vão entender, os irmãos vão se sentir incomodados, porque não é da nossa cultura. Então, a musicalidade também tem um aspecto cultural. Então, é importante que a gente faça música, que a gente compreenda. Não adianta a gente querer importar as coisas do outro lado do mundo e dizer que não, porque lá é assim, aqui tem que ser assim, né? Basta o processo de colonização que nós vivemos, que nos colonizou enquanto povo e culturalmente, e basta também, e graças a Deus, pelo processo de evangelização que nós tivemos, que trouxeram para nós pérolas, que nós vamos cantar agora, daqui a pouquinho, hinos do Inário, mas que trouxeram também a construção musical daquela época, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo, ser fiel às nossas raízes, mas ao mesmo tempo ser fiel também às nossas originalidades. Então o brasileiro não pode perder, em hipótese alguma, a sua música. Porque os crentes da China, ou melhor, os crentes dos Estados Unidos, eles não estão importando música brasileira para ouvir nos cultos deles. E nós também não deveríamos importar todas as músicas americanas e tocar nossos cultos, né? Nós deveríamos colocar dentro do nosso culto itens culturais, digamos, marcas da nossa musicalidade, porque é assim que a gente se comunica. Óbvio, respeitando, né, a questão cultural, respeitando o ambiente que nós queremos proporcionar também. Meus irmãos, dito isso, essa introdução, meus irmãos, me perdoem por essa introdução um pouco longa, mas é impossível entrar falando o que eu quero falar agora aqui sem dizer tudo isso que eu disse. Eu espero que essa palavra fique gravada aí, para depois os irmãos terem acesso. Os irmãos podem escrever, eu posso indicar livros, indicar textos para os irmãos lerem depois a respeito, tá bom? Mas vamos lá. Então, responder essa pergunta hoje. Agora eu vou andar mais rápido, não vou me demorar muito. Por que, então, a importância dessa música que comunica,
dessa música que transcende o espaço, que transcende o tempo, dessa música que se adapta à sua musicalidade, que se adapta à minha musicalidade, que conversa com a cultura, porque esta música é importante no isolamento. Por que isso? Eu quero responder essa pergunta e eu tenho 3 respostas para te dar hoje. A primeira é porque música. Por que você precisa, então? Por que a importância da música no isolamento? Primeiro, porque você precisa se comunicar em tempo e fora de tempo, como disse muito bem o pastor Dorival. Em tempo e em fora de tempo, a questão da comunhão, que é central dentro do âmbito religioso, está um pouco prejudicada, porque nós não podemos estar juntos fisicamente. E quando nós estamos juntos fisicamente, enquanto igreja, nós, em comunhão, nós comunicamos com a cabeça, porque eu e você somos corpo, não é isso? E Jesus Cristo é o cabeça, então o corpo se comunica com a cabeça. Mas nesse momento de isolamento, e sobretudo de isolamento, nós precisamos nos comunicar. Comunicar com quem, meus irmãos? Com Deus. Nós precisamos nos comunicar com Deus. E isso é muito incrível. Eu quero ler para os irmãos aqui em Salmos. Olha só, tem inúmeros salmos que eu poderia citar. Mas para agilizar a nossa conversa, eu queria citar, e depois eu vou abrir para perguntas também, irmãos, se os irmãos quiserem, obviamente, o Salmo 13. O Salmo 13, apenas os versículos 5 e 6. Olha só o que o próprio Davi diz aqui, no Salmo 13, no versículo 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na sua salvação. Davi está falando, o Salmo 13, ele está pintando um cenário difícil, tá certo? Depois você leia, vou ganhar tempo aqui. Ele está pintando um cenário de que Deus, meus inimigos vão me tomar, vão acabar comigo. Deus, os meus inimigos se aproximam, mas aí no Salmo 5, o salmista Davi muda a chave. Diz o seguinte: olha, que haja o isolamento, que haja o coronavírus, que haja as coisas me perseguindo, mas no tocante a mim, eu confio na tua graça. Regozije-se, ou seja, alegre-se o meu coração na tua salvação. E aí vem o versículo 6, olha, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. E aí você olha, né, como que ele pode começar num cenário tão negativo e finalizar com uma afirmativa, porque aqui em imperativo, cantarei. Quer dizer, eu cantarei, eu farei isso, né? Pelo bem que o Senhor tem me feito, né? Ou seja, numa atitude muito oposta daquela no começo. E ele diz, cantarei. Então, meus irmãos, a importância da música no isolamento é porque nós precisamos nos comunicar com Deus. Nós precisamos nos comunicar com Deus. E a música é uma maneira infalível de se comunicar com Deus. Porque Deus nos fez assim. Meus irmãos, eu vou repetir, e já finalizando esse primeiro ponto, nós temos aqui um livro na Bíblia chamado Salmos, que é sobre isso, meus irmãos. Sobre pessoas que cantaram orações. Nós temos alguns preconceitos com isso. Nós acreditamos que Deus não entende música. Mas Deus criou a música. E se eu tocasse aqui a harmonia mais rebuscada possível, Deus entenderia. Porque quem sou eu perante Deus? Quem sou eu, como diz, né? Isaías 45, se não me falha a memória, quem é o homem que pode dizer a Deus o que fazer? Depois Paulo retoma, né, lá no Novo Testamento, essa mesma afirmativa do profeta Isaías. Deus conhece, foi Deus quem deu a música.
Então, se comunicar através da música não é só uma verdade, mas como uma verdade dentro da tradição judaica cristã, que é a nossa tradição judaica cristã. Hoje nós somos protestantes reformados e devemos olhar para as nossas origens e continuar fazendo isso. Então, eu queria chamar a sua atenção para esse fato de que existe um livro na Bíblia que é sobre isso. Pessoas aflitas e pessoas alegres que revelam suas emoções e revelam suas sensações a Deus em música. Eu queria cantar para os irmãos agora, a gente vai sempre cantar, né, uma música do Inário, e ela é muito antiga, e ela se chama Em Fervente Oração. E a gente vai cantar aqui, pessoal, vamos cantar a primeira e a última estrofe, tá bom? Para a gente ganhar tempo. Eu queria que os irmãos, ao ouvirem essa música, também, em conjunto com a gente aqui, fizessem disso uma oração. Queria mostrar na prática isso. Ok? O hino se chama Em Fervente Oração. Eu não sei qual é o número do nosso inário aqui, essa canção. Mas os meus irmãos certamente a conhecem. É assim. Veio teu coração na presença de Deus mas só podes fluir o que estás a pedir. Deixares voltar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Por Deus não sentir que tua alma se abrir, tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, Ele todo teu ser, Ele controla. Só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Coisa maravilhosa, né, meus irmãos? Essa é uma das músicas mais impressionantemente perfeitas que eu já ouvi, assim. Quando tudo deixares voltar. Aí os irmãos ouviram agora essa música, né?
E a minha esperança, né, o que eu espero é que os irmãos assim, guardem esse dia. E cada vez, e olha que interessante, ouvirem essa música, lembrem-se da informação de que Deus se comunica comigo e com você através da música. Porque a letra dessa música fala, né? Quando tudo deixares no altar. Às vezes, eu falando o texto, né, ela não mostra tanta profundidade. Mas quando eu uno harmonia com melodia, meus irmãos, olha como a mensagem atravessa outra coisa e passa por esse funil, por esse... Como é que é o nome daquele negócio de coareia, gente? Peneira. Passa por essa peneira que é a sua musicalidade, a sua, a minha, da Thalita, do Pimpão, de cada um de vocês que estão ouvindo. Passa por essa peneira aí e entra dentro de você uma informação diferente do que aquela falada. Isso é incrível. Então, por que você precisa da música em tempo de isolamento? Porque você precisa se comunicar com Deus. Porque existem certas sensações, meus irmãos, eu queria passar para o segundo ponto, mas existem certas sensações e sentimentos que a gente só consegue falar através da música. Não, André, não é bem assim. Não, é assim sim. Você olha para a história da música, de qualquer povo, em qualquer tempo. Tem coisas que a gente só consegue falar. Não é que Deus fala para a gente. Não, olha, é que a gente consegue falar. É que o ser humano consegue falar apenas através da música. Eu não acho que o Tom Jobim e o Vinícius conseguiriam escrever uma poesia sobre a garota de Ipanema se eles não tivessem composto a música Garota de Ipanema, com a harmonia que tem e com a melodia que tem. Então, tem coisas que a gente só consegue dizer através da música. Então, meus irmãos, primeiro, por quê? Porque você precisa se comunicar com Deus. É você se comunicar com Deus. Veja, não estou falando de Deus se comunicar com você apenas. Não vou falar disso agora. Mas estou dizendo de você se comunicar com Deus. Tem coisas, tem sensações, sentimentos que só a música é capaz de expressar. 2. Em segundo lugar, por que é importante a música no isolamento? Porque você precisa ouvir. Ouvir quem? O próprio Deus. Olha, meus irmãos, nada substitui a Bíblia, ok? A Bíblia é a palavra de Deus revelada, é a vontade de Deus revelada, é a nossa única regra de fé e prática. E tudo que Deus quis revelar a nós está na Bíblia. E a Bíblia é insuperável. O texto da Bíblia é insuperável. Nada, nenhuma arte, nada jamais vai superar nenhum outro livro escrito por um homem, nenhuma outra música escrita por um outro homem. Nada pode superar o que a Bíblia fala, porque o Espírito Santo e o poder de Deus é a palavra, está escrito lá também. Paulo escreve sobre isso, e o Espírito Santo se revela àquele que lê a palavra, aquele que medita sobre a palavra. Isso é indiscutível, não é esse ponto que nós vamos discutir. Mas eu estou querendo dizer na questão de criar um ambiente. Meus irmãos, deixa eu ler para os irmãos aqui. Agora nós vamos ainda no Velho Testamento, só um pouquinho para trás aí. Lá em Segunda Reis, por favor. Segunda Reis, desculpa. Capítulo 3, no versículo 14. Esse texto os irmãos já devem conhecer também. Deixa eu achar aqui, na minha Bíblia aqui. Mas, isso, é o versículo 14 e 15. Né? Deixa eu ler para os irmãos aqui. Segundo livro dos reis aqui, né? Os registros, os relatos dos reis. No capítulo 3, 2 Reis 3, 14 e 15. Aí o Eliseu está falando aqui. Elias já tinha sido arrebatado, né? Já subiu. Aí o Eliseu fala, mas Eliseu disse ao rei de Israel, que eu tenho contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel disse para o Eliseu, não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Aí o Eliseu replica agora no 14.
Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, o rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Aí vem o 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E aqui, tangedor é um tocador de harpa, tá bom, irmãos? Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E aí a gente vai desmistificar algumas coisas para os irmãos aqui agora. Veja, a música é assim, necessária para que o poder de Deus se manifeste? Obviamente que não, meus irmãos. É lógico que não, ok? Não é necessário que haja música para que o poder de Deus se manifeste. Deus se manifesta quando Ele quer, como Ele quer, através de quem Ele quer. Mas eu estou falando de seres humanos agora. Eu estou falando de humanidade. Estou falando de seres humanos agora. Ok? O que Eliseu quis propor com isso? Existia uma situação aqui de uma guerra. Eu não vou explicar porque vai tomar tempo, mas tinham 3 reis ali. E um desses reis, o rei Josafá, que era o rei de Judá, o reino já havia se dividido, certo? Existia Israel, se não me falha a memória, cuja a capital era Jerusalém ou Samaria, não sei, e Judá, que era o reino de Judá, que a capital era Samaria, se não me falha a memória. Depois o pastor Dorival me corrige aqui. Mas enfim, eram 3 reis, e eles foram buscar a ajuda de um profeta, encontrar Eliseu. Eliseu falou: olha, eu não vou ajudar vocês, nem quero me perguntar a Deus aquilo que Deus quer. Mas aí o próprio rei de Israel, aquele a quem Eliseu era contrário, ele mesmo diz: olha, foi o Senhor quem juntou. Então, nós 3 aqui, você precisa falar com Deus. Então, Eliseu vai lá e chama um arpista para tocar. E o poder de Deus veio. O que significa? Que a gente só precisa tem que tocar para ter poder de Deus? É lógico que não, meus irmãos. É lógico que não. O poder de Deus vem sobre você, e se hoje no Novo Testamento, se o Espírito Santo quiser se manifestar a você de uma maneira X, ele vai. De uma maneira Y, ele vai, porque ele é Deus. Isso não é a música que vai determinar como Deus age. Isso é misticismo. Isso é misticismo. Ficar falando mantras, músicas que só tem uma frase, 20 minutos, isso é mantra, isso é misticismo. Isso não tem nada a ver com adoração, com louvor. Entenderam, meus irmãos? Tem que desmistificar essas coisas. Sabe aqueles cânticos que só ficam uma frase, repetindo aquilo 20 minutos? Não é isso, meus irmãos. Não é isso. Isso não tem nada a ver com o que aconteceu aqui, por exemplo, lá no Velho Testamento. Mas a questão aqui é de proporcionar um ambiente. A música lhe ajuda, meu irmão. É isso que você tem que entender. Para Eliseu, a música ajudava Eliseu. Música ajudava Eliseu a falar coisas, a fazer coisas. Olha, eu oro, os meus pais sabem disso. Eu costumo ligar uma música para orar. Eu gosto de orar andando, gosto de falar com Deus andando, porque sentado dói, às vezes de joelho machuca muito os joelhos, às vezes eu fico andando. Eu coloco uma música. Deixa eu falar com os irmãos. Quem é casado aí? Os irmãos que são casados. Ok? Como é que os irmãos pediram, os homens aí, né? Pediram a mão das vossas esposas em casamento? Será que você chegou assim, no meio de 3 horas da tarde, dentro de um carro? Aqui, toma um anel aqui, eu quero casar com você. Será que é assim que você pediu a ela em casamento? Outro exemplo. Será que, pensa naquelas batalhas medievais, né? Pensa não vamos tão longe, vamos pensar aqui na Segunda Guerra. O que acontecia quando o fronte estava perdendo e a ordem de cima era que continue avançando? Os tocadores, os tangedores dos exércitos, agora, Segunda Guerra Mundial, tocavam as cornetas. Então, criava-se através daquele aquele tipo de música, aquela construção musical, proporcionava um ambiente. Entende? Você não chega para falar com certas pessoas em certas ocasiões sem preparar um ambiente. Não quer dizer que Deus precisa de toda aquela parametração, aqueles parâmetros todos do Velho Testamento. Não é isso que eu estou falando.
O que eu estou dizendo é uma questão mais de intimidade. Voltando ao exemplo da esposa, né? Você já é íntimo da sua noiva para pedir ela em casamento, né? Você não vai pedir ela de qualquer jeito. Já existe uma certa intimidade na conversa. Então, você usa a música para criar um ambiente. Então, eu digo que assim, quando a gente escolhe uma música para se comunicar com Deus, a gente também precisa criar um ambiente para ouvir a voz de Deus. Importante, meus irmãos. Veja, nós temos algumas músicas que falam sobre isso. Eu vou cantar agora, já no segundo ponto, algumas músicas que falam o quanto Deus é sublime, o quanto Deus é glorioso, o quanto Deus é santo. Essas coisas provocam ambientes de adoração real e verdadeira a Deus. Dizer que Deus é santo, dizer que Deus é poderoso. Nós cantamos isso no início do culto, meus irmãos. Se os irmãos forem pegar lá Isaías, capítulo 6, dos versículos 1 ao versículo 6, quando Isaías tem aquela visão, eu então como Atenas tocou minha boca e tal, isso aqui, ali dentro tem como a gente monta um culto, né? Como a gente, as igrejas reformadas pensam no culto, com a confissão, dizendo que Deus é santo. A primeira coisa que a gente faz é isso, né? É dizer que Deus, a adoração, é dizer, Deus, tu és santo. Depois vem a confissão. Então, é importante que você crie um ambiente para isso. Eu chego a dizer que se você é aquela pessoa que ora mecanicamente, meu irmão, isso quer dizer que você só faz aquelas passagens do culto na igreja. A sua oração não tem um momento de adoração, dizer que Deus, tu és santo, tu és maravilhoso, tu és digno. Será que o irmão não pode colocar uma música para dizer isso? Será que o irmão não pode criar um ambiente? Não que o ambiente vai descer um fogo sobre o irmão. Não é isso. Mas será que o irmão não pode criar? Vou cantar algumas canções aqui, meus irmãos. Eu queria que os irmãos ouvissem aí. Os irmãos conhecem algumas. Eu só preciso achar onde estava isso aqui. Ok. Começando com o Rei Sublime. Vamos lá? Essa é a número 18 do nosso cenário. Essa é uma boa maneira. Veja bem. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. E aí tem uma outra música que diz assim, ó. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre.
és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Perceberam, irmãos, como que esse tipo de cântico, esse tipo de música, viram o que nós cantamos? Ó Rei sublime em majestade e glória. Depois nós cantamos que teu é o domínio, o reino, o poder para todo sempre. Só tu és santo, santo, santo. Depois a gente cantou, então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu. É isso daqui, meus irmãos. 2 Reis, capítulo 13, versículo 15. Essa atitude de Eliseu significa isso. Você quer falar coisas com Deus? Proporcione um ambiente. A música lhe ajuda a proporcionar um ambiente. Nós temos que retornar àquele momento de fechar a porta do quarto e ligar uma música e orar com Deus. Faça isso uma vez. Faça isso hoje, no momento aí de noite, de tarde, sem a sua esposa, sem seu filho, você. Eu não estou tirando aqui a importância de fazer isso também em família, né? É importante fazer isso em família. Mas faça isso sozinho, coloque uma música, toque, deixa tocar a música e vai falando essas coisas para Deus. Isso cria um ambiente. E isso é bíblico, ok? O que não é bíblico é esses mantras tocados e meio que influenciando a pessoa a dizer certas coisas. Mas aí nós temos que ser como os crentes de Bereia, né? Como os bereanos, analisar tudo mediante a palavra de Deus. Finalizando, meus irmãos, a minha participação aqui, eu peço perdão pela minha fala um pouco alongada. Eu quero já finalizar, lendo para os irmãos aqui agora, 1 Samuel, capítulo 16. É um livrinho antes aí de Reis, tá bom? Aliás, 2, né? Porque tem 2 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Talvez o versículo que todos os irmãos já conheçam. E diz assim: e sucedia que, quando o espírito maligno da parte de Deus, né, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedicava-lhe, e a dedilhava, perdão. Então Saul sentiu alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Eu quero finalizar respondendo por que você precisa, por que então é importante a música no isolamento. Meus irmãos, porque tem certas sensações que só são acessíveis, só são tratadas também, e Deus usa isso no nível musical. A história aqui de Saul, Deus é quem deu o espírito maligno a Saul, e é uma outra história, não vamos entrar nesse ponto. Eu quero só chamar a atenção mais para o final do versículo. É que quando Davi tocava, e Deus ali, né, tinha a unção sobre Davi, o espírito saía e Saul se acalmava. Né? Eu quero só trazer para esse ponto apenas, se acalmava. Tem momentos, meus irmãos, em que nós precisamos nos acalmar, cantando coisas que Deus nos disse. Então você primeiro sabe que você tem que se comunicar com Deus. Depois você precisa ouvir a voz de Deus, criar um ambiente para ouvir a voz de Deus através da mensagem, através da leitura da palavra, que é infalível a leitura da Bíblia, mas também você precisa, tem coisas que você vai conseguir tratar e falar com Deus através da música, como eu tinha dito antes. E eu fico pensando assim, o que é que Davi tocava? Como Davi tocava? E aí essa não é talvez a pergunta certa.
A pergunta é, como eu tocaria? Como você tocaria? Como a Thalita tocaria? Como o Pimpão tocaria? E eu quero finalizar tentando exemplificar para você isso. Existe uma passagem no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 2, dos versículos, eu não vou ler aqui não, dos versículos 5 a 11, onde Paulo vai dizer uma das poesias mais lindas que existe na Bíblia, onde conta que Cristo se humilhou, esvaziou-se de si mesmo, foi à cruz. E aí depois Paulo continua, né, dizendo aquela famosa expressão lá, brilhando como estrelas do universo, na sequência do texto. E certamente, muito provavelmente, melhor dizendo, aquele trechinho de Filipenses 2, dos 5 ao 11, era um cântico. Se não era um cântico, era uma poesia. Muito provavelmente, Paulo fez uso de algo, de uma expressão artística, de algo que a palavra revela. Você está entendendo onde eu quero chegar? Paulo faz uso de uma expressão artística para revelar ao povo lá de Filipos, aos crentes de Filipos, algo que a palavra revelava. Algo que o próprio Evangelho revelava. O Novo Testamento estava sendo escrito, né? Então, algo que a própria história que Jesus Cristo fez. Olha que coisa impressionante. Paulo fazendo uso, ele não faz isso apenas uma vez, ele faz outras vezes, né? Paulo faz recorrências inúmeras ao Velho Testamento, mas nesse texto de Filipenses, ele faz recorrência a algo artístico. Veja, meus irmãos, Efésios 2, 10, Paulo usa a palavra poema, que vem também vem de poieses, esteses e poieses, que são duas formas também do trato aqui da arte, e tem a ver com obra de arte, quando Paulo diz assim, olha, e vós sois criaturas. Naquele mesmo texto onde Paulo fala que a fé é um dom de Deus, ele fala, porque vocês são criaturas. E a palavra ali vocês são obra de arte. Vocês são obras de arte de Deus, porque esse é o sentido que Paulo quer dar. Eu fico pensando, então, meus irmãos, como que eu e você, através da nossa musicalidade, poderíamos, talvez, dizer para Deus coisas que nós aprendemos, coisas que Deus nos transformou, pedidos que nós temos, através das coisas que Deus nos disse na Bíblia. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Vamos supor, domingo de noite agora, o pastor Dorival vai pregar sobre o perdão. Vamos supor, pastor, você vai pregar sobre o perdão. Aí o irmão Otávio, é o músico da igreja, por exemplo, se fica tão inspirado com aquilo que ele compõe uma música sobre perdão. Essas manifestações para com Deus de comunicação que vem através das coisas que Deus fala. Veja, não são isso os salmos? Não é essa uma prática por trás do livro dos Salmos? Não é isso que Davi fez quando escreveu os salmos que escreveu quando estava sendo perseguido por Saul? Não foi isso que Davi fez quando pecou no Salmo 51? E aí reconhece o seu erro e pede perdão, e aí quer ter o coração puro? Não foi isso que Davi fez? Depois de um relacionamento direto, nós vamos terminar cantando uma música, e essa música se chama Voltando para a Praia. E essa música é uma música nossa música, eu vou ter minha música minha, e a gente toca aqui. E essa música é baseada no texto de João, no último capítulo de João, mas mais diretamente sobre a restauração de Pedro. Os irmãos sabem que Jesus pergunta para Pedro. Pedro estava lá desolado, Jesus já havia ressuscitado, já havia aparecido algumas vezes. Então, Jesus ressuscitado aparece, Pedro está lá pescando, não pegando nada, não é isso? No barco. Então, ele pega os peixes e Jesus vem chamando da praia. Alguns discípulos percebem que é Jesus. Pedro se achega e aí eles fazem ali um churrasquinho de peixe, deve ter sido maravilhoso. Então, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro responde, sim, eu te amo. 3 vezes. O problema é que Jesus pergunta, Pedro, você eu não sei agora a forma do verbo no grego, estou estudando isso, mas não sei falar agora.
Mas o sentido é, Pedro, você me ama no ágape, no amor ágape? E Pedro responde, te amo no amor filéu. O Pedro que tinha negado, né, Jesus. Mas então apacenta as minhas ovelhas. Mas Pedro, você me ágape? Não, Jesus, eu te amo filéu, segunda vez. Terceira vez, então Jesus, Pedro, você filéu? Me ama filéu? Pedro, sim. Triste, eu te amo filéu. Então apacenta as minhas ovelhas. E o que ficou para mim desse texto é que o que Jesus espera de nós, em algumas vezes, é um amor real, né? E é impossível para nós gerarmos um amor ágape, aquele amor que é do mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso só é possível através da ação do Espírito Santo. Mas às vezes pessoas quebradas, pessoas que estão sendo restauradas, só conseguem entregar a princípio, no primeiro momento, um amor que é real. E Jesus quer algo que é real. E é essa sensação para começar a fazer alguma coisa. E essa sensação essa cena das pessoas voltando para a praia, me traz a ideia de que foi a graça de Jesus. Você tem ideia disso? Um homem que negou Jesus. E o que esse homem vai fazer logo ali na frente, meus irmãos? No relato de Lucas, ali em Atos, Pedro vai pregar e 3.000 pessoas vão se converter. Pedro vai ser o coluna da igreja, o homem que disse, Senhor, eu te amo filéu. O fato é voltar para a praia, entregar o que nós temos. E aí, é nessa condição que eu queria apresentar essa música para os irmãos. E dizer que essa é uma das importâncias da música nesse isolamento. Né? A gente precisa também colocar, a música ajuda a colocar para fora coisas que você entende da palavra. Claro, através da sua musicalidade, cada um com a sua. Eu vou tocar essa música para os irmãos e aí nós vamos depois encerrar. Ok? Eis na velha embarcação as antigas redes eu joguei sobre as águas onde um dia andei desacreditei. Parecia tão simples alcançar a promessa de não te negar. E na praia você me chamou, eu ouvi, me arrastando as redes eu vim pra te encontrar e pra responder. Sabes que sou um tão falho pescador e mesmo assim confia em mim a pastorear outros que estão voltando do mar. Deixo aqui as velhas redes, a velha culpa por te negar, pois é teu amor que me faz vencedor, digno de continuar. Agora sei o que me alcançou foi graça. Agora sei
sabes quem sou, eu não falo esse amor e mesmo assim confia em mim a pastorear outros que estão voltando no mar. Deixo aqui as velhas redes, a velha culpa por te errar, pois é o teu amor que me faz vencedor, digno de continuar, pois é o teu amor que me faz vencedor e digno de continuar, pois é o teu amor que me faz vencedor e digno de continuar. Meus irmãos, é isso. Espero que a palavra tenha abençoado os irmãos. Nós estamos abertos a alguma pergunta, não sei o que o pastor Dorival quer falar, mas que fique, né, na memória dos irmãos, que os irmãos precisam se comunicar com Deus, os irmãos podem também criar um ambiente para ouvir a palavra de Deus, e os irmãos podem expressar aquilo que Deus fala com os irmãos através da música, porque tem coisas que só musicalmente a gente consegue falar. Que Deus abençoe os irmãos e muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra, o pastor Dorival. Bem, meus queridos, meus irmãos, eu só queria agradecer ao doutor André e a equipe, porque é uma honra tê-los aqui conosco. Somente o fato de sermos da mesma família, da aliança, que é possível nesta manhã, né, dia 31 de maio, nós temos uma palavra, né, de o irmão tão preparado na área musical e com um grupo também muito especial. O André pode até apresentar para nós aí, e acordaram cedo a fim de estarem nos edificando, mas é algo de alto nível que está sendo proporcionado aqui. É claro que todos nós gostaríamos de estar realizando as nossas reuniões, mas a verdade é que a página virou. A gente vê o próprio Congresso realizando suas reuniões através de aplicativo, o próprio Judiciário, o Executivo, empresários, universidades, escola. Ninguém está fazendo isso soltando fogos, não. É o momento. Porém, a despeito disso, podemos tirar lições, usar aquilo que Deus, na sua soberania, permitiu que nós pudéssemos usar para estarmos tendo o microfone ligado aí. Credê, tá ligado, Paulo? Não, Credê. Tá, obrigado. Então, a despeito disso, o que é quem está fazendo? Usando aquilo que Deus, na sua soberania, fez com que existisse para que as coisas acontecessem, né, no seu reino. Então, nós, durante esse período, tivemos palestras de alto nível. Né? O Wendel Lessa falou sobre o que é ilusório, uma vez salvo para sempre. O reverendo Clóvis, lá de Montes Claros, Minas Gerais. O reverendo Clóvis Azevedo, sujeitai-vos uns aos outros. Rafa Neto, Salvador, falando sobre solidão e tristeza. A doutora Cássia, né, psicóloga, como conter a ansiedade. Agora, né, o doutor André, sobre tempos de ouvir, a importância da música no isolamento. Só acentuar que a palavra pertinente, André, porque a reforma foi o que foi por causa da música. Wittenberg, estou falando do ponto de vista horizontal, né? Por trás tem Deus, falando da perspectiva humana. Wittenberg, o tamanho de patrocínio de Muriel, e através dos seus escritos e, sobretudo, da música, isso disseminou em toda a Europa e em todo o mundo, e aconteceu o reavivamento espiritual no século XVI. Além dos salmos e muitos cânticos do Antigo Testamento, nós temos também no Novo Testamento vários hinos, como Efésios, capítulo 1, conhecido como a música da eternidade,
segundo John Mackay, um renomado teólogo dentro da igreja. Filipenses, capítulo 2, provavelmente também um hino. Nós temos cânticos em Apocalipse, enfim, poderíamos até, de repente, até o André trabalhar nessa linha futuramente, em termos de série de conferência, de vários hinos no Novo Testamento, e que nós lemos hoje como fosse uma passagem, claro, mas a teologia exegética tem comprovado que, na verdade, eram hinos entoados pela igreja, e assim o povo era edificado e Deus era louvado e glorificado. Então, realmente, muito oportuna essa palavra, e tomara que a igreja possa repensar, porque muita gente ia para as igrejas no Rio de Janeiro, em São Paulo, Belo Horizonte, por causa da música, por causa da música de qualidade, e assim muitos foram alcançados. E outros não, outros como espectador mesmo, mais para ouvir música de qualidade. E às vezes ficavam em dúvida se eles iam ao Palácio das Artes, ao teatro, ou se iam à igreja para poder ouvir música, né, de qualidade. E assim eram consolados, encorajados, e muitos se reconciliaram, né, com Deus. E, infelizmente, estamos atrasados aí 50 anos. Então, muito obrigado, André, por essa palavra abençoada. Eu gostaria de facultar, eu não sou palestrante, a palestra já foi feita, mas desculpa aí o desabafo, mas porque o André trouxe para nós aí algo que de fato a gente perdeu enquanto igreja, né, histórica, infelizmente, que é valorizar e investir, né, na música. O seminário de música, o seminário do Rio, o Renato pode testemunhar, estavam, não sei, pretendendo fechar, falta de aluno. Então é assim. Muito bem, alguém queria falar alguma coisa? Gostaria de facultar a palavra antes da gente orar para terminar. Eu, Juliana. Sou eu, Juliana, esposa do pastor Dorival. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? André, foi muito boa a sua palavra, né? A palavra, quer dizer, de Deus, né? Aos nossos corações nessa manhã. E realmente a música, ela traz para a gente sensações que somente ela pode trazer, né? E essa passagem que você leu de que Davi, né, tocava para o rei Saul, para ele se acalmar, né? E a música muito isso, assim, acho que para a gente, né, traz a paz, traz esse consolo, né, essa leveza, né? Isso só Deus pode fazer através da música. E eu não sei se é pedir demais, mas eu estou vendo aí um músico, né, com violoncelo, e eu acho esse instrumento lindo. E se ele pudesse tocar qualquer trecho de qualquer hino, só o violoncelo, para a gente ouvir, né, e sentir a sensação que esse instrumento traz para a gente. Não sei se é pedir demais. Ele vai tocar assim. Vamos lá. O Dorival está falando se alguém gostaria de falar antes dele tocar, para falar agora. Eu gostaria, Néia. Sim. Alô? Oi, então, estamos ouvindo. O André, Oi? eu gostaria de agradecer muito esse momento oportuno, a explicação sua aí. Agradecer a Deus que a gente tem pessoas como você que estudaram, chegou a ser doutor na música, para trazer para nós, entendeu? Essas explicações. Porque, para mim, a música, ela fortalece, ela traz sensação de prazer, ela penetra, ela flutua. Porque no momento é para todo momento. Quando você está triste, a música tem o seu lugar. Quando você está alegre, ela também tem. Você imagina essa pandemia sem música? O que seria da gente? Meu Deus do céu, aqui em casa que eu falo com o Credê, eu pulo, eu danço, eu alegro. Então, mas quando eu estou triste também, eu dobro meu joelho, eu choro ouvindo música. Hoje, a minha meditação de manhã foi ouvindo uma música, entendeu? Então, eu falo assim, a música, em todo momento, ela é tudo. Deus é perfeito, né? Ele trouxe a música para alegrar, e quando nós estamos tristes também, ela nos alegra, entendeu? Nos fortalece, entendeu? Que Deus possa estar abençoando a sua vida. Amém. E usando como tem usado, tá? Muito obrigada aí, gostei muito, que Deus continue nos abençoando. Beijo a todos. Amém. Obrigado.
Eu gostaria de falar também. Cadê? Aqui está dando microfone, estamos juntos aqui no mesmo quarto. Olha só, gostei demais da pregação. Que maravilha, que Deus continue te abençoando, André. E a escolha dessa música nessa sintonia tão fininha no meu coração hoje, rapaz. Essa sublime, Rei Sublime. Que coisa maravilhosa. Se pudesse ser tocada de novo, claro que vai estar estendendo, não vou nem exigir isso. Mas que coisa maravilhosa. Deus abençoe vocês aí. Esse grupo seu que toca, que continue cada dia mais sendo transmitindo a palavra de Deus na canção, na música, que é maravilhoso. Tá? Amém, irmão. Obrigado. Muito bem, a gente vai tem que ficar aqui amanhã toda. Mas de repente aí o reverendo, ou a Rita, pudesse filmar aí um desses cânticos aí para a gente colocar na live. Aproveitar esse momento dourado aí, raro, né? E depois eu gostaria que a Larissa também está aí se aperfeiçoando na música, está com a gente, orasse a Deus depois, tá, Larissa? Ligasse o fone, depois do cântico, orasse para nós. E queria dizer que a gente já confirmou para a igreja, o pastor Clóvis Falcão, ele foi preletor do nosso acampamento e abençoou a nossa igreja. Muita gente estava desanimada à época e voltou ao primeiro amor, graças à instrumentalidade do reverendo Clóvis Falcão, lá de São Paulo. Ele falou terça-feira, mas foi um vídeo, né, gravado, que ele estava dando uma aula. Mas, se Deus quiser, no próximo domingo ele vai estar aqui conosco na Escola Dominical para falar sobre testemunhas em época de crise. Porque ele está no grupo de risco, é idoso, mas ele está usando ferramentas como essa, como aplicativo e outros meios, para disseminar o evangelho, principalmente nesses dias, né, de muita gente perdendo vida, né? E sem Cristo vai complicar ainda mais. E por demais. Então, morrer é complicado, mas sem Cristo aí é tragédia. Então, ele vai estar conosco no próximo domingo, se Deus quiser, até a gente voltar às nossas reuniões. Todos nós estamos contando os dias para isso, meus irmãos. Mas pelo fato de nós sermos evangélicos, cristãos, tem um colega meu de São Paulo que falou, se as autoridades falarem para a gente ficar na igreja 2 metros, a gente tem que ficar 4. Porque a gente tem que dar realmente, além do testemunho, e também a gente tem que caminhar pela prudência. Tem aumentado os casos na cidade e as autoridades estão falando que agora é o pico, né? Nós estávamos com 10, 15 casos em Itaperuna, agora já estão chegando a 200 casos confirmados de coronavírus, sem falar dos subnotificados, que são aqueles que eles não conseguiram ainda, né, detectar. Mas vai passar, e aí a gente, quem sabe, contar com essa participação de preletores de renome que nós tivemos, né, durante esse período, né? Como foi hoje, né, com o doutor André, tá bom? Então ele vai cantar a música e depois a Larissa vai estar orando por nós, agradecendo por esse momento tão precioso. Obrigado a todos e que Deus abençoe. Amém. Irmãos, só para finalizar, então, eu queria, mais uma vez, então, agradecer, pastor, pelo convite. Nós aqui nos sentimos honrados de participar com os irmãos aqui, me sinto extremamente honrado. Não precisa falar doutor, pode me chamar de André. Eu sou bem simples e eu estou disponível aos irmãos, sempre que precisarem gravar alguma coisa para o culto, tocar alguma coisa, estou disponível aos irmãos sempre que precisarem. Para nós foi uma grande honra. Vou apresentar aqui a Thalita, né? Ela faz psicologia, né, Thalita? E também faz letras. Aquele ali é o Felipe, e Felipe Pimpão, é o apelido dele, a gente chama ele assim. Ele está na área da educação física, mas todos nós compomos, né, um grupo que se chama Raiz J de Jesus. E a gente quer começar a gravar um disco agora, né, nesse mês. Fomos até já lá no estúdio e Deus tem dado muitas composições. E os irmãos estejam orando por nós também,
para Deus nos abençoar, porque o nosso intuito é levar o que Deus nos fala através das músicas para outras pessoas, como os irmãos viram aqui. O que a gente quer é viver ao máximo, né? Arriscando ao máximo tudo que Deus nos deu, como Jesus conta, né? Aquela parábola das minas. Mas os irmãos estejam orando por nós. Então, o irmão vai tocar aqui, vai tocar Eu Sou Feliz, eu vou acompanhar ele aqui ao piano, somente piano e violoncelo. Eu Sou Feliz, que é um hino do nosso cenário. Qual é o tom? Eu faço o som. Então, começa entrando aí. Coisa mais linda, meu Deus. Lindo, lindo, parabéns. A Larissa, por favor, orar a Deus, Larissa. Bom dia, os irmãos, estão me ouvindo? Sim. Que alegria estar com os irmãos neste momento. Muito obrigada por essa oportunidade. Unidos pela música, graças a Deus. Oremos então, irmãos. Senhor nosso Deus, soberano Pai, grande é o Senhor e é digno de louvor. Nós te agradecemos, ó Deus, por este momento que o Senhor nos deu, tão precioso nesta manhã. Te agradecemos pela tua palavra, que veio, Senhor, através da música, através da vida do André, da Thalita, do Felipe, através dos instrumentos. Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor conhece os nossos corações, e no momento certo traz, ó Deus, o alívio, o socorro, bem presente na hora que nós mais precisamos. Obrigada, Senhor, porque em momentos de tanto desespero, às vezes, de tanta fragilidade, o Senhor tem vindo com mão forte e nos socorrido, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um que esteve presente, à sua maneira, neste momento, ouvindo, ó Deus, a palavra do irmão André. Seja com ele, com a sua família. Abençoe, ó Deus, em todos os seus passos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Mais uma vez, nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, hoje à noite a live, tá? Vamos esperar. Tá agendado para 7h30. Tivemos problemas semana passada, mas o Otávio está envidando esforços de tal maneira para que, de fato, 7h30 da noite possamos, através do canal YouTube e PCAB e no Face, né, Dorival Carvalho, tá bom? A nossa live com cânticos, leitura da palavra, pregação da palavra, né, de Deus. Mas se atrasar um minuto ou outro, pode ficar na paz, é em função da falhas técnicas, e também está o mundo inteiro trabalhando, né, com as redes sociais, a internet não está a mesma coisa, até programa da televisão a gente percebe isso. E a gente não é diferente, tá bom? Mas hoje a gente vai trabalhar para no horário certo, se Deus quiser, a gente
realizar a nossa live. Mas semana passada, logo após, nós vimos 59, 60 pessoas acompanhando, e não só aqui de Itaperuna, mas de outras cidades e estados. Graças a Deus, a palavra, mesmo nesses dias difíceis, ela tem sido disseminada e proclamada. Que Deus a todos abençoe. Até mais à noite, se Deus quiser. Obrigado, André e banda. Bom dia a todos, hein? Bom dia. Bom dia, Deus abençoe. Até logo mais.